Tudo bem, crianças? Nós vamos então fazer a nossa revisão hoje de língua portuguesa. O prof fez um compacto de tudo aquilo que nós aprendemos durante este bimestre, tá? Então, nós vamos começar lá na página 4 da apostila. Nós vamos falar um pouquinho sobre as rimas e sobre o gênero cordel. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as características dele, vamos falar um pouquinho sobre os verbos que nós aprendemos. Então, vamos começar a nossa revisão de hoje. Por dentro do texto. O texto, ele falava sobre as brincadeiras com as palavras. Então, nós vamos lembrar um pouquinho, ó, você pode pesquisar essas palavras aqui, que são palavras que vocês vão poder, essas perguntas, vocês vão poder olhar lá no texto de vocês, lá na apostila, na página 5, relembrar, tá? Ver todas as atividades que nós fizemos, para vocês olharem, verem as respostas. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de como que é escrito o gênero principalmente. Então, nós vemos que o gênero cordel, ele é um poema, né? Ele é escrito em estrofes e em versos. Então, o gênero cordel, ele tem, vocês vão poder analisar lá no texto, quantas estrofes e quantos versos, tá? Vocês vão poder também analisar que o cordel apresenta palavras aqui são só atividades, ó, só para vocês relembrarem. A página 6, ó, vocês vão poder olhar lá na apostila, ver todas as respostas que nós fizemos, tá? Para vocês retomarem aquilo que a gente trabalhou. Então, especificando, o gênero cordel é um gênero em que nós trabalhamos os versos, as estrofes, ele é um poema, e ele tem como característica a linguagem popular, e ele trabalha rimas. O que são rimas? Rimas são palavras que elas têm a terminação com a mesma sonoridade. As sílabas finais deles têm a mesma sonoridade. Por exemplo, aqui, ó, sapateiro, violeiro, mala, bula. Então, são palavras que têm a mesma sonoridade no final delas. Nós trabalhamos também algumas rimas, lembra que nós brincamos a respeito dos nomes, que a gente fez atividade, lembra que a gente brincou para achar uma rima para o nosso próprio nome? Então aqui, ó, literatura de cordel é um tipo de poema popular, que originalmente ele é da linguagem oral, né, que ele é transmitido de pai para filho, ele é transmitido entre rodas de conversa, e ele tem esse nome porque ele é um livreto, né, um livrinho, que ele é pendurado numa corda com grampos de roupa. Por isso que ele é literatura de cordel. E ele também tem um desenho específico que é a xilogravura. A xilogravura, ela é um estilo de desenho, de marcação, de interpretação do que está escrito dentro do texto, tá? Então, os folhetos são escritos em formas de rima, alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes têm em comum, são de 10 a 8 ou 6 versos. Os autores, os cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de uma viola, geralmente. Tá? Então, os temas dos poemas de cordel incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. E não há limite para a criação de temas dos folhetos. Praticamente todo e qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. Então, as rimas são terminações combinadas entre versos de um poema, que acabam por dar ritmo ao texto, principalmente quando ele é lido em voz alta. Para entendermos melhor o que é uma rima, vamos ver aqui, ó. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora. Então, ó, hora, embora, né? A sonoridade do final das palavras. Rimas com consoantes perfeitas, quando há correspondência total de sons a partir da última vogal tônica. Aqui estou à tua porta, como feixinho de lenha, à espera de resposta que dos teus olhos me venha. Lenha, venha.
Agora são as rimas imperfeitas, ó. Aqui estou à tua porta, como feixinho de lenha, à espera de resposta que dos teus olhos me venha. Então, ó, porta, resposta. Então, tem algumas letras aqui que as sonoridades são parecidas. E o cordel também tem uma característica que ele usa muito o sentido figurado. Vamos retomar um pouquinho. O que é sentido literal, o que é sentido figurado? Sentido literal é o sentido que a gente usa, é o sentido da própria palavra. E o figurado é o sentido conotativo, é quando nós damos um símbolo para a palavra. Por exemplo, a fera fugiu do zoológico. A fera se dá a respeito de um animal que seja muito feroz, né? Muito valente, muito bravo. A Ana é fera em matemática. Isso quer dizer que ela é muito inteligente, que ela faz muito bem a matemática, né? A hipérbole também que nós trabalhamos, que é aquele exagero nas coisas, né? Ela chorou rios de lágrimas. Estou morrendo de fome. Há séculos que eu te espero, né? Ou quando a mamãe fala assim, eu já falei para você 1000 vezes parar de fazer isso, né? Então, a hipérbole são os exageros. Lembrando um pouquinho do que é paroxítona, oxítona e proparoxítona. Então, a proparoxítona, a antepenúltima sílaba, todas elas são acentuadas, ou contando de trás para frente, é a primeira, a segunda, a terceira sílaba, tá? Café, oxítona, pode ser ou não com acento, mas sempre será a última sílaba, as palavras oxítonas, contando de trás para frente, primeira sílaba, tá? De trás para frente. Paroxítona é quando a segunda sílaba aqui é acentuada, de trás para frente, ou a penúltima, última, penúltima, antepenúltima. Então, a penúltima sílaba pode ter acento ou não, é a paroxítona, que são as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes, tá? Então, nós vimos aqui quantas palavrinhas e quantas, algumas revisões ali do capítulo 1, tá ok? Agora nós vamos para o capítulo 2 da nossa apostila, tá? Nós vamos verificar aqui quantas... um outro gênero que nós trabalhamos, que foi o gênero receita. Algumas características desse gênero. Então, nós vimos que o gênero receita tem... ele tem aqui a parte dos ingredientes, dele tem as instruções, né, o modo de preparo. Aí nós comentamos que tem as receitas médicas, que é onde o médico indica qual a medicação que nós temos que tomar e o modo de como nós temos que ser medicados, a quantidade de medicação e o horário que nós temos que tomar, né? E nós temos também a bula do remédio. A bula do remédio, ela também tem uma estrutura parecida com a receita, que ela vai nos indicando a composição do remédio, que é do que ele é feito. Nós temos a posologia de como que esse remédio deve ser tomado. Nós temos para que ele é indicado, para qual tipo de doença que ele ajuda a curar, né? Então, nós temos vários tipos de texto parecidos com a receita. Aí nós comentamos a respeito da interpretação da receita. Quais as características que ela vai trazendo, né? Nós falamos também, vocês podem olhar lá na apostila, tem as respostas aqui para vocês darem uma lidinha, uma estudada. E nós falamos a respeito dos verbos, aqueles verbos que indicam a ordem, né? O verbo no imperativo, que é uma ordem. Reserve, acompanhe. Lembra que nós trabalhamos muito isso nas aulas 1 também? Que nós fomos comentando a respeito desses verbos? Que nós fomos utilizando, olha aqui, o adicione, acrescente, refogue, passe, monte, que são os verbos que nós usamos no imperativo, tá?
E aí nós vimos algumas palavrinhas escritas com S, dois S, C e SC, tá? Essas palavrinhas também têm algumas regrinhas. O S no meio de duas vogais com som de Z, né? E é mais para nós verificarmos a estrutura, ó, profissão, profissional, profissionalismo. Quando a palavra já vem escrita com C, que ela permanece com dois S também, ó, crescer, salsa, né? Então, nós podemos perceber que algumas palavras, quando elas vão ó, do substantivo primitivo, vão indo para o substantivo derivado, elas permanecem com a mesma escrita, justamente porque a origem delas já tem os dois S, ou C, ou SC dentro da palavra, tá? Aí nós falamos sobre o ado, que eram as brincadeiras com as palavrinhas, né? Que a gente brincou com muitas palavras, que também tem uma estrutura parecida lá com o cordel, que é o poema, que é escrito em estrofes e versos, né? E o último gênero que nós estudamos foi o gênero notícia, né? Que aqui era notícia sobre o Festival Arca do Gosto. Então, a estrutura da notícia é diferente dos outros que nós vimos. Ele é escrito em parágrafos, ele traz as informações a respeito do que está sendo dito, né? E ele traz também algumas opiniões das pessoas que foram entrevistadas e tudo mais. Então, ele tem uma característica específica, o gênero notícia, que vocês também podem dar uma lidinha lá na apostila e verificar, né, quais são as atividades lá, as regras que nós estudamos, tá? E algumas palavras estrangeiras que nós vimos também. O slow food, né? A questão do fast food, o que é isso. E, por último, nós estudamos a respeito das palavrinhas com o som do X, né? Que nós vimos lá. Deixa a prof voltar aqui. E nós vimos as palavrinhas com o som do X, né? O X, então, com o som de X mesmo, de CS e de dois S, ó. Táxi, lixo, CH, né? O sonzinho. Máximo, com o som de dois S. Exemplo, som de Z. Então, também, essas palavras não têm uma regra específica, mas nós precisamos prestar atenção na pronúncia. Então, quero dizer para vocês que vocês podem dar uma lida, uma olhada na apostila, né? Todas as atividades que nós fizemos. A prova, ela é muito tranquila, ela é basicamente você ler e interpretar. Algumas atividades estão específicas em relação ao que nós estudamos, nas regrinhas ali, mas no mais, ela está bem tranquila e assim, é leitura e interpretação da pergunta, tá bom? Até a prova de amanhã. Fiquem com Deus.